O cavalo branco do Apocalipse, o conquistador do século XXI. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Apocalipse 6, versículo 2. No limiar da revelação, quando os selos do destino são quebrados, o primeiro a surgir é um cavalo branco, imponente, elegante, glorioso. Seu cavaleiro carrega um arco, mas não flechas, e ainda assim, vence. Não por força bruta, mas por influência, por imagem, por conquista sutil. Nos tempos de João, esse cavalo poderia simbolizar impérios, domínios espirituais ou falsas esperanças. Mas nos tempos de hoje, sua silhueta ainda cavalga, com um novo nome: a sedução do poder disfarçado de virtude. Ele veste a pele da verdade, mas em sua sela está a ambição que sorri. Este é o cavalo branco do século XXI. E ele não carrega apenas um arco simbólico. Ele carrega likes, algoritmos, ideologias, slogans. Ele não invade com exércitos, conquista com narrativas. O cavalo branco é o primeiro dos 4 a ser revelado quando o cordeiro rompe o primeiro selo. Sua imagem carrega uma dualidade desconcertante. Branco, cor da paz e da pureza, combinada com o gesto da conquista. Seu cavaleiro tem um arco, símbolo de alcance e de intenção à distância, mas não há menção de flechas. Há também uma coroa, sinal de autoridade e vitória. Esse símbolo já foi interpretado de diversas formas ao longo dos séculos. Alguns o viram como o próprio Cristo, outros como o anticristo, outros ainda como uma força política ou ideológica. A ausência de flechas levanta uma suspeita. Seria ele um impostor? Alguém que conquista pela aparência de poder, não pelo poder real? Ou talvez sua arma seja sutil demais para ser visível? A manipulação, o controle indireto, o convencimento em vez da coerção. A coroa não é usurpada, ela é dada. Isso mostra que o poder desse cavaleiro não é imposto à força, mas concedido. Ele vence porque lhe permitem vencer. É a sedução do brilho branco, da promessa de algo elevado, justo, glorioso. Mas e se esse brilho for só reflexo, não luz própria? O arco, nesse contexto, pode representar o alcance simbólico, ideias lançadas como setas invisíveis, que atingem o coração e a mente sem deixar ferida aparente. A ausência das flechas, portanto, é mais assustadora do que tranquilizadora. O ataque é psicológico, espiritual, cultural. Em resumo, o cavalo branco carrega um mistério. Ele pode representar tanto o início da justiça quanto o prenúncio do engano. É o símbolo da conquista silenciosa, e é esse silêncio que ecoa alto no nosso tempo. Vivemos em uma era onde a imagem não apenas comunica, ela domina. Nunca se falou tanto em liberdade e, paradoxalmente, nunca estivemos tão moldados pelo invisível. Por filtros, algoritmos, promessas de sucesso embaladas em vídeos de 15 segundos. O cavalo branco do Apocalipse hoje cavalga nas telas dos nossos celulares, em discursos de palanque, nas promessas de líderes que parecem saber o caminho, mas nos conduzem em círculos. Esse cavalo veste a máscara do bem. É o carismático que fala sobre justiça, empatia e inclusão, mas cujas ações alimentam sistemas de controle. É o produto que promete autenticidade, mas que é fabricado em série. É a empresa que vende propósito, mas lucra com exploração. A conquista hoje é feita pelo encantamento. O cavaleiro branco não impõe, ele seduz. E nós, encantados com sua coroa reluzente, entregamos nossa atenção, nossa vontade, nossos dados. Seguimos seus passos, não por imposição, mas por desejo. Desejo de pertencer, de vencer, de ser reconhecido. A vitória sem guerra do cavalo branco contemporâneo é a vitória da estética sobre a essência. É a paz aparente que encobre a alienação. É o discurso que soa belo, mas que esconde a manutenção das velhas estruturas de opressão, agora com nova maquiagem. O arquétipo do cavalo branco
hoje também está presente nas figuras que prometem soluções fáceis para dilemas complexos, os salvadores modernos, influenciadores espirituais, empreendedores milagrosos, políticos messiânicos, cada um com seu arco, lançando ideias que acertam o coração sedento de sentido. O mais perverso dessa conquista moderna é que ela não parece conquista. Ela se disfarça de empoderamento, de protagonismo, de escolha, mas no fundo, somos conduzidos por um sistema que nos conhece melhor do que nós mesmos, que antecipa desejos, que molda decisões. Assim, o cavalo branco segue vencendo, não com força, mas com algoritmo, não com espada, mas com storytelling, não com decretos, mas com memes. E cada vez que nos rendemos ao brilho sem discernimento, estamos lhe dando uma nova coroa. Ele pode ter perdido o brilho da armadura, mas ganhou seguidores. O novo cavaleiro branco pode estar no púlpito de uma igreja, nas falas motivacionais de um palco iluminado, ou no feed de um influenciador que diz: acredite em você, compre meu curso, mude sua vida. Basta olhar para a cultura do culto à personalidade. Nomes que se tornam marcas, rostos que viram ídolos, vozes que não aceitam ser contestadas. O cavalo branco cavalga hoje sob os holofotes, e quanto mais ele brilha, mais ofusca a capacidade de discernir quem está em cima da sela. Líderes políticos são um exemplo escancarado. Em tempos de crise, as massas não buscam reflexão, buscam redenção. E quando alguém aparece prometendo ordem, esperança e identidade, é coroado. Ainda que sob essa coroa esteja o peso do autoritarismo disfarçado de carisma. Mas o cavalo branco também mora nas corporações. Empresas que se vendem como conscientes e verdes são inclusivas, mas que exploram mão de obra barata, destroem o ambiente e reforçam desigualdades. A narrativa é o novo escudo. A imagem é a nova arma. A moralidade virou um departamento de marketing. E há também o cavaleiro digital, aquele que monta os algoritmos. Ele conhece seus gostos, suas dores, suas crenças. Ele não precisa ordenar, basta sugerir. E você clica, compartilha, consome e acredita. Voluntariamente. Os novos cavaleiros não usam força, usam fé. Fé no sistema, na promessa, no futuro que nunca chega. Fé no poder da marca, da imagem, da cura instantânea. E assim, dia após dia. Cavalo branco não é um monstro, ele é um espelho. Reflete o que queremos ver. E muitas vezes, o que queremos ver não é a verdade, mas o conforto da ilusão. Ele nos seduz porque ansiamos por respostas fáceis, por líderes infalíveis, por atalhos espirituais. Queremos um salvador, mas tememos o sacrifício que ele exige. Assim, aceitamos cópias, bem produzidas, bem maquiadas, bem editadas. Filosofia sempre alertou sobre o poder da aparência. Platão nos deu a caverna onde sombras são tomadas por realidade. O cavalo branco é a sombra que se fez carne. Ele cavalga entre nós como uma ideia sedutora, a de que o bem pode ser conquistado sem esforço, que a verdade pode ser enlatada, que a liberdade pode vir em forma de aplicativo. Espiritualmente, ele representa o falso Messias, a promessa sem cruz. A iluminação sem deserto. É o guia que aponta o caminho largo e diz que ele leva ao céu. Mas o céu prometido é feito de plástico e prazo de validade. E ainda assim, parece melhor que o silêncio do real. Resistir a esse cavalo exige vigilância interior. Exige humildade para desconfiar até da própria percepção. Exige fé. Não a fé que conforta, mas a que confronta. A que nos leva a perguntar: esse brilho é luz ou reflexo? Esse discurso é verdade ou performance? Esse cavaleiro guia ou governa? Porque o cavalo branco do Apocalipse não está apenas lá fora. Ele mora em cada desejo nosso por grandeza sem dor, por poder sem sacrifício, por glória sem verdade. Ele cavalga quando escolhemos o espetáculo à essência, e a única forma de detê-lo é descer do palco. Para reconhecer o cavalo branco em nossos dias, não basta olhar para o que reluz.
É preciso ouvir o silêncio entre as palavras. A forma mais eficaz de ilusão é aquela que se apresenta como verdade. O cavaleiro moderno raramente levanta suspeitas. Ele fala como nós, sonha como nós, promete o que desejamos ouvir. E por isso, sua sedução é tão eficaz. Mas há sinais. O cavalo branco sempre se apresenta como inevitável. Suas ideias vêm acompanhadas de uma aura de urgência, de oportunidade única, de apelo emocional. Ele fala em mudança sem esclarecer os meios. Ele diz, para todos, mas atende a poucos. Ele convida à liberdade, mas exige adesão cega. Reconhecer esse cavalo é um exercício de coragem interior. É se perguntar, por que estou seguindo essa pessoa, essa ideia, essa marca? O que me seduz? Aqui. A mensagem ou o mensageiro? Essa promessa me exige reflexão ou apenas aceitação? A sela do cavalo branco é confortável. É feita de validação social, de senso de pertencimento, de segurança ilusória. Por isso, descer dela é um ato de ruptura. É escolher a estrada menos pavimentada. É recusar atalhos. É duvidar das certezas que vêm embaladas demais. Descer da sela é resgatar a autonomia do pensamento. É reaprender a ver com olhos próprios. É ouvir com discernimento. É perguntar o que está por trás da coroa. O que há além da imagem, o que se esconde sob a túnica branca. É também reconhecer que, às vezes, fomos nós os cavaleiros, que buscamos glória sem sacrifício, que usamos palavras bonitas para esconder motivações egoístas, que montamos o cavalo branco e apreciamos os aplausos, mas não há culpa em ter sido seduzido. O Apocalipse não é um tribunal, é um espelho. Revela, não condena. O que fazemos com essa revelação é que define o curso. Assim, ao reconhecê-lo, que possamos desmontar, que possamos descer. Não para abandonar a jornada, mas para retomá-la com os pés no chão. Porque a verdadeira conquista não está em vencer, mas em compreender. E o verdadeiro poder está em abrir mão da coroa. No fim de tudo, o cavalo branco não é apenas um símbolo distante. Ele é íntimo. Vive no canto da mente que quer vencer sem se ferir, que deseja a admiração sem entrega, que busca a luz sem atravessar a sombra. Ele galopa dentro de cada um de nós, sempre que desejamos atalhos em vez de verdade. E por isso sua revelação é tão urgente. O Apocalipse, do grego apocalipsis, significa revelação, não destruição. Ele não vem destruir o mundo, vem arrancar os véus, mostrar o que já estava lá, mas não queríamos ver. O cavalo branco é o prenúncio do engano mais elegante. Aquele que nos convence de que estamos no caminho certo só porque ele brilha. Ele nos lembra que nem toda vitória é nobre, que nem toda conquista é justa, que nem todo cavaleiro coroado é digno. Mas ele também nos ensina, nos mostra o valor da vigilância, da humildade, da verdade que não precisa de palco. Ele nos convoca a desmontar o espetáculo e reencontrar o sagrado na simplicidade, no discernimento, na coragem de olhar além da imagem. Talvez não possamos deter os cavalos do Apocalipse com mãos humanas, mas podemos reconhecê-los, e reconhecendo, escolher outro caminho. Um caminho onde o arco não serve para dominar, mas para apontar direções. Onde a coroa não é objeto de desejo, mas símbolo de responsabilidade. Onde o branco não é fachada, é pureza de intenção. Que ao fim dessa revelação, cada um possa encontrar o verdadeiro cavaleiro. Aquele que não vence para dominar, mas vence para libertar. Aquele que não monta para ser visto, mas caminha ao lado. Aquele que não conquista multidões, mas transforma consciências. Porque no fim, o Apocalipse é isso. A escolha entre seguir a aparência ou seguir a verdade.